Na sua infância você já deve ter ouvido várias histórias de contos de fadas, de princesas que são resgatadas, de bruxa. As histórias nos auxiliam a nos reconectar. Empoderamento feminino e histórias. Isso faz sentido? Meu nome é Malu Brandão e você, já escolheu seu psicólogo? Então, a importância de se contar histórias. As histórias nos auxiliam a corrigir erros, a recriar memórias, a nos transformar, nos iluminar, nos ensinar e até curar feridas. Quando contamos uma história, nós vamos para esse pensamento mágico, onde o tempo cronológico não existe mais, mas sim o tempo afetivo. As histórias são um elo de comunicação. É uma maneira de olhar o mundo. E a importância de se ouvir histórias. Eu não gosto muito dessa história de ouvir histórias, porque eu acho isso muito limitante. A gente fica só na questão auditiva. Quando eu conto uma história, eu preciso instigar no outro e escutar a história. Qual é a diferença? Quando eu escuto histórias, eu ativo todos os meus sentidos. Eu sinto cheiros, eu sinto cores, eu sinto texturas, eu ouço a narrativa. E para que isso aconteça, eu tenho que chamar uma pessoa muito especial, que é a nossa criança interior. Essa criança é o lado alegre, é o lado gostoso. Ela te dá permissão a criar. Ela inventa o impossível. Ela vai nas aventuras, ela internaliza isso e quando ela vê, já está lá dentro. Na minha infância, eu tive a oportunidade de brincar muito na rua. E isso gerou subir em árvore, inventar castelos, brincar com lama, dançar na chuva. Então, quando eu juntava com os meus amigos, a gente vivia criando histórias, permitindo usar essa espontaneidade e a criatividade. Em casa, eu também tive a oportunidade de ter muitos livros e até uma vitrolinha onde tinha uns compactos coloridos que eu, narrando as histórias, eu ia para esse mundo imaginário. Quando me tornei adulta, eu tive a oportunidade de ser professora de literatura em educação infantil. Então eu tinha uma sala onde tinha tapetes, almofadas, livros, muitas estantes de livros e um espaço onde era para desenhar, onde tinha lápis de cor, giz de cera e papel. Quando as crianças chegavam, primeiro eu começava pulando, dançando, para que elas liberassem toda aquela energia que estava acumulada. Porque para a gente conseguir absorver as histórias, a gente tem que estar com um campo aberto. E para isso eu tenho que liberar todas essas energias para que a história consiga entrar. Quando eu terminava a história, aí cada um ia fazer o que queria. Tinha uns que se juntavam em grupinhos e iam contar a história para o outro. Tinha outros que iam desenhar, tinha outros que pegavam um monte de livros e ia para o seu cantinho ficar naquele seu momento. Depois, aparecia algumas vezes alguma criança que ficava assim: tia, conta uma história para mim. E eu falava: não, você dá conta de contar a história. Tia, eu não sei ler as letrinhas. Eu falei: realmente você não sabe ler as letrinhas, mas você sabe ler as imagens. Vamos lá? Conta para mim o que está acontecendo aqui. E aqui, e aqui. E ela saía tão feliz porque ela via que ela, dentro da alimentação dela, ela conseguia ler. E hoje eu tenho notícias de vários alunos meus que se tornaram grandes leitores. E eu sei que eu fui um pedacinho daquela história. Mas, agora propriamente, vamos para as histórias. Eu vou primeiro trazer a história da Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. É muito interessante quando a gente começa a estudar as histórias, que eles, na verdade, não inventaram essas histórias. Eles iam de vilarejo em vilarejo, ouvindo essa contação oral, e depois eles registraram e montaram essas histórias.
Então, para que elas não se perdessem ao longo do tempo, hoje a gente tem esse privilégio de ter essas histórias nessas coletâneas. Mas a Cinderela, ela é considerada uma princesa clássica. O que significa isso? Ela é bonita, ela é bondosa, ela é perfeita, ela é alegre, ela conversa com os animais, ela gosta de viver na floresta, ela é excelente dona de casa. A figura, se outra figura feminina aparece na história, sempre é um aspecto negativo, ou é uma bruxa, é uma madrasta. O príncipe, ele surge do nada. Ele é um título, ele não é uma pessoa. E sempre ele vai resgatar a pobre da princesa. Nessa época, culturalmente, era necessário esse tipo de mensagem subliminar, porque as mulheres não tinham voz ativa, elas tinham que ficar naquele lugarzinho quietinho, porque sempre tinha um homem que ia fazer tudo por elas não precisavam fazer nada. E com o tempo a gente vai percebendo que isso não faz muito sentido. E se alguma mulher de alguma forma tentava ser diferente, tentava ir em busca do que ela achava que fazia sentido na vida dela, o que acontecia? Ela era tida como louca, desequilibrada e na mesma hora ela era descartada da sociedade. E aí, no caso da Bela Adormecida, o que aconteceu? O dia que ela resolveu se aventurar, experienciar, descobrir o novo, ela foi picada pela roca, foi punida e dormiu durante 100 anos. E ela só foi resgatada por um príncipe, por um masculino que trouxe novamente a vida dela. E aí a gente fica pensando, como assim? Eu preciso que o outro me resgate? Eu não dou conta de me resgatar sozinha? Tem que ser sempre um homem, sempre alguém de fora? E aí eu trago a segunda história. A pior princesa do mundo. Pior princesa do mundo? E é interessante um outro aspecto, assim, as histórias, se a gente começar a ficar muito conectada com elas simplesmente caem na mão da gente. Elas chamam a gente, Ih, vem cá, deixa eu te contar uma história. E quando a gente vai ler, a gente vê que faz muito sentido na nossa vida. Foi esse caso da pior princesa do mundo. Como ela é uma história muito poética, ela é uma história da Anna Camp, eu vou ler para vocês. Tudo bem? A pior princesa do mundo. Era uma vez uma princesa que vivia sozinha, uma princesa bonita de nome Soninha. Um dia disse ela, meu príncipe virá, mas como ele demora, por onde andará? Já esperei 1000 anos a fio, meu coração está vazio. Li os contos de fadas, sei como eles são, minhas longas tranças chegam a tocar o chão. Eu só queria mesmo um namorado, poder viajar e mudar de penteado. Então, quando Soninha estava a ponto de se irritar, seu príncipe chegou, vindo lhe salvar. Princesa linda, docinho de coco, eu vim tirar você desse sufoco. Lutei para valer, por toda parte assustei. Ao erguer minha espada, parecia até um rei. Derrotei todo mundo que cruzou o meu caminho. Legal, disse ela. Agora vamos, gatinho. Só mesmo um beijo de amor para acabar com isso. Já estava na hora de pôr o fim nesse feitiço. E eles partiram num cavalo pela estrada. Eba! Vibrou Soninha. Enfim fui libertada. Agora sim, tudo deu certo. Mas logo ali perto. Para onde você me leva, meu amor? Ao meu castelo, minha flor. Pombinha linda, amada e preciosa. Viveremos dois numa linda cobertura fabulosa. Mas, príncipe, eu quero sair por aí, fazer coisas divertidas, me distrair. Impossível, Vossa Alteza.
O que você aprendeu na escola de princesas? Uso armadura e você usa vestido. Escolha um. Seu armário está sortido. Sorria muito, mantenha a rotina. Lutar com o dragão não é coisa de menina. Sozinha em sua torre, ela começou a reclamar. Meu príncipe é um pateta. Aonde eu fui parar? Então ela espiou lá do alto e de repente viu um terrível dragão de olhar reluzente. Soninha não teve medo daquela cara de mal. Em vez disso, pensou numa coisa genial. Ei, gritou ela, você tá boca em brasa. Vamos tomar um chazinho lá em casa? Claro, disse o dragão no mesmo instante. Eu estou aborrecido com aquele príncipe irritante. Eu também, disse Soninha, que flagelo. Foi ele que me trancou nesse estúpido castelo. Um idiota, arfou o dragão. Esse príncipe tem que aprender uma lição. Então um perfume mostrengo cheirou e um espirro tudo voou. Princesa Soninha, quanta revolta! O príncipe todo emburrado estava de volta. Porque seu vestido está todo imundo. Você é a pior princesa do mundo. Aliás, Soninha, uma pergunta antes do fim. O que faz esse dragão no meu jardim? Sou a pior princesa do mundo de fato. Meu cabelo precisa de um trato. Ficou tudo destruído, mas eu não ligo. Prefiro viajar com o meu novo amigo. O dragão soltou uma bavorada pelas ventas e incendiou aquela armadura nojenta. Daquele dia em diante, Soninha estava pronta. Os dois rodaram o mundo de ponta a ponta. Ela e seu dragão sempre à procura de uma nova e incrível aventura. Soninha disse, servindo chá para o dragão. Nós somos um time campeão. E eles começaram a brincar depois e viveram felizes os dois. Eu adoro essa história, sabe por quê? Porque ela me faz refletir sobre essas duas princesas, sobre esses dois contextos. Na época da Bela Adormecida, as mulheres precisavam ter essa atitude, essa forma de funcionar passiva. Hoje em dia, com o desenvolvimento do poder feminino, desse empoderamento do que eu quero ser no mundo, eu posso trazer a história da Soninha. O que aconteceu? O príncipe realmente resgatou ela, a coisa mais linda do mundo, mas quando ela começou a perceber que aquelas regras eram regras impostas e não as regras que eu queria, ela começou a falar, não, isso não faz sentido na minha vida. E aí eu trago uma reflexão para você. Hoje, do jeito que a sua vida tá interessante? É isso que você quer? Aonde ficaram os seus sonhos? Às vezes passamos muito tempo cuidando do outro, cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do nosso emprego. A gente quer tanto se tornar uma pessoa independente que a gente vai passando por cima de tudo. E hoje, você consegue descansar? Você consegue relembrar os seus sonhos? Era isso que você esperou da sua vida? E aí a gente tem muito esse movimento de botar responsabilidade no outro. Ah, minha vida tá sem graça por causa do fulano de tal. Minha vida tá sem graça por causa do chefe tal. Não, a gente tem que começar, junto com essas histórias, perceber que a responsabilidade pelo o que está acontecendo na minha vida sou eu, não é o outro. Eu não preciso que um masculino me resgate. Eu não preciso que o outro me resgate. Eu não tenho direito de colocar expectativas no outro para que isso funcione para mim. Eu tenho que me achar meu lugar no mundo. O que eu quero fazer? O que faz sentido? E é interessante porque eu trago mais duas reflexões.
A gente sempre acha que quem vai resgatar a gente é o masculino. Só que a gente esquece que nós somos formadas tanto pelo feminino quanto pelo masculino. E que precisa ter este equilíbrio para que a gente consiga estar plena, para que a gente consiga estar inteira. Eu não preciso de um masculino lá fora, eu tenho um masculino dentro de mim que pode me resgatar. E mais uma outra que eu preciso também me reconectar nós fomos formadas por 3 pessoinhas: a criança, a donzela, a mulher, e a anciã e a sábia. Elas também precisam estar em harmonia. Você está deixando sua criança muito caladinha? A sábia que te instrui, que traz essa intuição, ela tem te ajudado? Você tem parado para ouvi-la? Essa mulher que tem presença de palco, que toma as rédeas da sua vida, que toma responsabilidade por o que ela quer ser no mundo, você tem ouvido ela? Então eu trago uma reflexão. Se eu tivesse agora uma varinha de condão e te desse um desejo, o que você queria mudar na sua vida? Pensa nisso. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado e se inscreve nesse nosso canal, tem vários profissionais maravilhosos. E se você gostou das minhas histórias, tem os meus dados aqui embaixo. Vem comigo, vamos nessa aventura? Então, até a próxima!